Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma situação bem interessante que é a capacidade da gente se autoconsiderar, se dar a atenção, o devido crédito, a devida valorização. É interessante como a gente acaba projetando nas outras pessoas a nossa dificuldade em lidar com, vamos dizer assim, conteúdos nossos internos que conversam com a gente desde sempre, né? Vamos pegar assim alguma coisa mais próxima, desde a barriga da nossa mãe, e que de alguma forma o nosso inconsciente traz à tona para que seja elaborado, para que a gente viva com um pouco mais de satisfação e prazer, né? E quando chegam, né, esses conteúdos para a gente, muitas vezes a gente não tem nem a consciência disso tudo e acaba projetando no outro. Então a gente vê o outro como um espelho dessas condições que não foram elaboradas dentro e que aparecem então expostas fora. E o que eu tenho observado muito no consultório, né, atendendo mulheres, é que existe uma tendência a haver uma concorrência muito grande. Principalmente as mulheres com uma meia-idade, né, já mais maduras, elas sentem, né, eu percebo que elas sentem muita, vamos dizer assim, muito medo e frustração. Eu ouço muito elas dizerem, mas é que porque as pessoas, né, de uma forma geral, na nossa sociedade, elas acabam preferindo as novinhas mesmo, né? É assim que elas falam, elas preferem as novinhas e as velhinhas vão ficando, né? Vai ficando de vela. As velhinhas vão ficando velhinhas, né? E assim, é nítido o quanto existe realmente uma concorrência. Essas mulheres mais velhas acabam olhando as mais novas com muito ressentimento, com muita inveja até, vamos dizer assim, muita inveja delas. Porque só tem mulher bonitinha agora, só tem moça bonita agora, entendeu? Então, assim, a concorrência é desleal, né? Eu ouço muito isso. E eu vou ser sincera que isso já me passou pela cabeça. Já passou pela cabeça de alguém de vocês? Acontece que a coisa não funciona muito assim. A juventude é muito linda. A juventude ela é brilhante, ela é glamurosa, ela é o turgor, ela é a flor na sua expressão de maior beleza, né? Tudo florescendo, né? A gente envelhece a partir do momento em que a gente nasce. A gente já está envelhecendo. Mas a questão da juventude é um ápice que existe aí, que existe já um envelhecimento, né, só do fato de estar vivo, mas ao mesmo tempo um desenvolvimento que atinge o ápice, então, da graciosidade na fase da juventude. Só que, pensa, quanto tempo você ficou nessa fase da juventude? Uns 10 anos? 15 anos, né? Dos 15 aos 30.
porque depois vai havendo modificações, ou seja, é um tempo muito curto. Se nós pensarmos que vamos viver até os 90, os 100, eu estar com 30, 40, 50, 60, olha quanto tempo para chegar nos 90 eu ainda vou ficar idosa. Quanto tempo ainda tenho pela frente como uma idosa. Então, é muito passageiro aquele turgor maravilhoso, magnânimo da juventude. São anos contados diante de uma vida. E por que elas teriam, né? Por que esse momento teria de ser o mais importante? Afinal, ele é muito efêmero. Por que ele teria que ser o mais importante? Por que a gente insiste em querer retornar para aquele momento, né? Muitas mulheres, elas não aceitam e fazem procedimentos atrás de procedimentos, plásticas atrás de plásticas, para retomar um rosto do passado. Só que o rosto, desde quando a gente nasce até o último suspiro, ele muda o tempo todo. A gente não é a mesma de 1 ano, de 2, e isso já no decorrer de uma vida inteira. Então, a questão é, essa insegurança que a gente muitas vezes pode apresentar com relação às mais novas, pode mostrar muitas vezes uma tendência a assimilar o que hoje está posto na nossa sociedade, que é esse culto ao jovem. Não que seja uma coisa ruim, eu acho que é bem interessante, porque a gente não precisa vestir aquele vestidinho de chita e ficar com carinha de anciã só porque a gente tem 60, 70, 80, 90, 100 anos. Por outro lado, querer ser aquela pessoa que era, né, lá atrás, será que isso é interessante? Será que a maturidade também não tem os seus sabores, não tem a sua alegria? E eu percebo que é um sabor mais gostoso, é um sabor mais verdadeiro, é um sabor mais palatável, bom de se apreciar. Porque a gente já está com uma cabeça que sabe apreciar mais do que lá atrás. Então, comparar uma pessoa madura com uma pessoa jovem não faz sentido nenhum. Cada uma está no seu momento e é isso mesmo. Está tudo certo, é isso mesmo. Cada uma está no seu momento. A jovem de florescimento e a madura de amadurecimento. E amadurecer também pode ser muito bom. Então, quando eu observo uma certa competição, né, das mais velhas, falando, a gente está lá no grupo, aí chega a novinha, acabou, os meninos só têm olhos para elas. Aí eu falo assim, mas que meninos, né? Depende, né? Meninos que querem ficar com meninas, né? Ou homens que preferem as mais novinhas, e tá tudo bem, qual o problema? Mas será que é isso que você quer? Você quer um homem que prefere as novinhas? E eu não estou falando de homens que se apaixonam por mulheres mais novas, porque isso acontece, obviamente, não tem nada a ver. Mas eu falo assim, aquele homem que só se sente atraído por uma mulher porque ela é novinha, aí sim a questão tem que ser vista, porque essa novinha vai envelhecer. E aí o que ele vai fazer? Vai separar e vai pegar uma nova novinha? Então, assim, o que eu falo para você? O legal do amor na maturidade é que a pessoa vai gostar da gente como a gente é. Ela vai gostar do espírito, da alma da pessoa, do temperamento, do jeito, diferentemente de quem vai se atrair por um corpo que vai inevitavelmente, né, inexoravelmente desaparecer, né, porque
aquele fulgor da juventude desaparece, em algum momento desaparece. E o que fica? E o que fica é o verdadeiro amor. Se ele começou com uma atração física, mas ele conseguiu se transformar num amor verdadeiro, perfeito. Mas se ele começou numa atração física sem nenhum interesse a mais, ele vai ter seu fim em breve, né? Não tem como ele permanecer, ele perdurar. E ao invés da gente, né, como pessoas mais maduras, e eu me incluo nisso tudo, né, nós mulheres maduras, ficarmos preocupados com concorrência, é mais interessante a gente se ocupar com os nossos conteúdos internos, com aquilo que nos faz bem, com a nossa própria nutrição, com aquilo que a gente gostaria que alguém nos desse, mas a gente vai se dar, porque a gente gosta, porque é para nós. Então, hoje fica essa reflexão.